Vejamos agora em Mateus 8:20, quando Jesus utiliza novamente o termo Filho do Homem, ainda quando ele estava em corpo físico, quando ele estava vivendo na terra. Jesus disse essas palavras: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Nesta passagem, Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Mas aqui, em Lucas 17:24, Jesus utiliza a expressão Filho do Homem, mas ele está se referindo à segunda vinda do Messias. Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade no céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Em Lucas 17:26, Jesus novamente ressalta acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Aqui Jesus também utiliza a expressão que não será apenas um dia, mas serão muitos dias do Filho do Homem. Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem. Em Lucas 17:33, novamente Jesus faz a ressaltação sobre a vinda súbita do reino de Deus. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Teria alguém de sacrificar sua vida para seguir o Senhor Jesus ou o Senhor da segunda vinda, se ele viesse nas nuvens literais com o toque da trombeta dos anjos? Meus irmãos, continuem me acompanhando com muita atenção. Em Mateus 24:3-5, sinal da segunda vinda e do fim do mundo. O livro de Mateus foi escrito cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus. Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Se Jesus viesse nas nuvens literalmente, ele não diria para termos cuidado com o falso Cristo, porque os cristãos estariam absolutamente acreditando que o Messias virá sobre as nuvens e promoverá o arrebatamento. Como o povo cristão serão enganados se o Messias vier das nuvens literalmente? Nesta passagem, Mateus 24:3-5, mais uma evidência de que o Senhor Jesus não virá da maneira como são ensinadas nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus faz uma advertência. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Se Jesus viesse nas nuvens literais, por que ele repreendeu os varões galileus por estarem olhando para o céu? Se o Senhor Jesus viesse das nuvens literais, da maneira como são ensinadas nas igrejas cristãs, o Senhor Jesus ensinaria os varões galileus a continuarem olhando para as nuvens, para o céu. Aqui em João 16:12, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estas palavras Jesus disse quando ele estava em corpo físico. Vejamos agora as palavras que Jesus disse quando ele já não estava mais em corpo físico. 98 anos depois da sua crucificação, Jesus disse essas palavras
ao seu servo João na ilha de Patmos das coisas que iriam acontecer na segunda vinda do Messias. Jesus disse a João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus, em vida, disse que teria que dizer muitas coisas. E 98 anos depois de sua morte, revelou a João, na ilha de Patmos, que deveria abrir e romper os 7 selos. Como o Messias poderá abrir o livro selado com 7 selos? Ainda muitas coisas para dizer à humanidade, se ele vier literalmente sobre as nuvens do céu? Em Malaquias 3,6, em 1 Coríntios 14:33, diz: Deus é imutável, e Deus não é de confusão, mas sim de paz. Em Lucas 19:43-44 e Mateus 23, Jesus condenou os líderes do judaísmo. E agora em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus condena os líderes do cristianismo com as palavras obreiros da iniquidade. Em Malaquias 3,6, 1 Coríntios 14:33, Deus é imutável e Deus não é de confusão. Portanto, meus irmãos, o retorno de Cristo não acontecerá da maneira como ensinam os líderes cristãos, porque contraria as profecias do próprio Senhor Jesus escrito no Apocalipse, e também contraria as leis naturais da criação. Lembremos que o Senhor Deus é imutável e não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Em 1 Coríntios 13, 9 e 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Portanto, o Senhor do segundo advento, a segunda vinda de Cristo, através das novas revelações, profetizará muitas vezes a muitos povos, nações, línguas e reis. Vejamos agora por que o povo precisava acreditar na palavra de Jesus, acreditar que ele era o Messias, o Salvador. Em João 6, 28 e 29 está escrito: que havíamos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus pedia para o povo acreditar nele e não que o matasse. Em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e não o quiseste. E Mateus 26:39, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Deus havia enviado Jesus para salvar a humanidade. Portanto, Jesus pediu que, se possível, se Deus pudesse libertá-lo da cruz, que o fizesse, não para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus, que havia o enviado para realizar o reino dos céus. Em Atos 7, 51, 52, os apóstolos, discípulos de Jesus, disseram essas palavras: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Assim também vós, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram que antes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Os discípulos de Jesus disseram que a morte de Jesus foi um ato de traição e homicídio do povo. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo diz
que se o povo tivesse conhecido Jesus, aceitado como Messias, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, a crucificação de Jesus foi o resultado da ignorância do povo. Portanto, Jesus morreu na cruz, mas Jesus só pôde dar a salvação espiritual para a humanidade. A salvação física não foi possível, porque o corpo físico de Jesus, que trouxe a linhagem de Deus, foi pregado na cruz. O próprio apóstolo Paulo evidencia esta realidade em Romanos 7, 22, 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e levando cativo a lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com o corpo físico, a lei do pecado. Vejamos os motivos que levaram Jesus a orar no Getsêmani. 3 pontos. O primeiro foi por Deus, o segundo pela humanidade e o terceiro pelo povo escolhido. Jesus orou dessa forma porque se ele morresse na cruz, ele não poderia realizar absolutamente, completamente a vontade de Deus. Jesus orou pela humanidade, porque se ele morresse na cruz, a humanidade continuaria carregando o pecado original. Terceiro, pelo povo escolhido. Se Jesus morresse na cruz, consequente da ignorância do povo, o povo judeu iria sofrer barbaramente, e foi o que aconteceu. 70 anos após a morte de Jesus, o general Tito entrou em Jerusalém e matou todos os judeus que pôde encontrar. E na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comandou o genocídio dos judeus na Alemanha com mais de 6 milhões de mortes. E os mesmos foram repudiados por quase 2 milênios até 1948. Foi por essa razão que Jesus orou: meu Deus, se for possível, passe longe de mim esta cruz, não para fazer a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai libertasse Jesus da cruz e Jesus pudesse redimir a humanidade do pecado original. Portanto, em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão da direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus veio para realizar o reino dos céus. Está escrito em Mateus 4,17. Mas o povo não acreditou nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Foi por essa razão que Jesus teve que caminhar o Gólgota e derramar o seu sangue para dar a salvação parcial à humanidade, que foi a salvação espiritual.